Olá, no próximo dia 6 de outubro, pelo menos 156 milhões de brasileiros devem ir às urnas. Dessa vez, a tarefa deles é escolher os 5.568 prefeitos e cerca de 60 mil próximos vereadores no Brasil. E entre esses vereadores, vereadoras. E por isso, eu convidei uma dessas vereadoras, que, aliás, hoje é vereadora pelo município de Anchieta, no sul do Espírito Santo, vereadora Márcia Cipriano Assad, a primeira mulher que eu tenho a honra de entrevistar aqui no Beabá do Marcelo Rosa. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, vereadora. É uma honra receber a senhora aqui. Honra minha, Marcelo, quero te agradecer pelo convite, mas eu quero quebrar o protocolo e te fazer uma pergunta. Fique à vontade. Você está me entrevistando, esse convite foi porque eu sou esposa do ex-prefeito Marquinhos ou do pré-candidato a prefeito Marquinhos Assad, ou porque eu estou vereadora no meu município? Não. O convite foi por a senhora estar vereadora no município e muito mais que isso, pelo currículo, né? Até porque eu sei que a senhora, eu tenho a honra de ter a senhora como colega de profissão, porque além de jornalista, eu não atuo como professor, mas também sou formado em letras português. E a senhora é formada em letras inglês, atua inclusive na área, concilia essa atividade juntamente com a atuação na Câmara Municipal de Anchieta. A propósito, como é que é conciliar essas duas funções, vereadora? É uma maratona meio que difícil. Estar na educação me dá muito prazer, porque eu sou uma professora muito preocupada com os meus alunos e com as qualidades da minha aula. Então, assim, a qualidade da minha aula é fundamental para que eu possa passar um conhecimento para os meus alunos. E a cada ano eu me supero mais. Eu estou na educação há 34 anos, já estive na rede particular, estive na rede federal, no Instituto Federal, do IFES, em Cachoeira de Itapemirim, e estou há 4 anos na rede estadual. Eu amo estar na educação. Amo ser educadora. Em relação a estar na vereança, também é um desafio, porque o tempo inteiro eu tenho, Marcelo, que está respondendo às demandas da população. E as demandas são muitas, são muitos os desafios. E eu não fico em paz enquanto eu não consigo dar a solução às demandas que me são propostas. Então, essa é uma das atribuições do vereador também, dar a resposta às pessoas sobre os questionamentos do dia a dia das questões, né, da cidade. Márcia Cipriano Assad, a propósito, a senhora se considera uma vereadora educadora ou uma educadora vereadora? Os dois ao mesmo tempo, Marcelo, porque quando eu estou na vereança, eu ouço os professores que me demandam o tempo inteiro. Então, assim, eu estou na vereança atendendo os pedidos dos professores e entendendo os questionamentos deles. E quando eu estou também na escola, até os alunos fazem alguns questionamentos que me relembram coisas da vereança. Então, é um prazer estar nos dois ao mesmo tempo. Agora, é curiosa essa relação na sala de aula, por exemplo. Há questionamentos, os alunos perguntam como é que é ser vereadora, como é que é o dia a dia na Câmara. Isso, vereadora? Sim, só que na escola eu não respondo nada de política. Na escola eu só converso com os meus alunos sobre o ensino da língua inglesa, e quando eu estou no treinamento da redação do Enem, é apenas isso. Na escola eu evito falar com os meus alunos sobre política. E é uma rotina puxada, não é? Eu mesmo tive muita dificuldade para conseguir agendar essa entrevista com a senhora. Como é que é o dia a dia da senhora? Porque eu tenho que cumprir a carga horária da escola, né? E também eu preciso de dar resposta à sociedade sobre as questões da vereança. Então, eu estou no meu gabinete por alguns momentos e muitos momentos também eu estou na escola. Então, eu tenho que saber dividir para não prejudicar nenhum nem outro. E como é que é a relação na Câmara? A senhora abre mão da função de educadora ou leva isso também para o plenário, leva isso para o gabinete? Olha, na Câmara eu atuo conforme as atribuições do vereador. Na Câmara eu sou combativa, eu atuo fazendo todas as proposições necessárias conforme as necessidades da população de Anchieta. Então eu não estou aqui para dizer que eu sou contra ou eu tenho alguma coisa contra alguém. Não, eu simplesmente faço os questionamentos, busco as respostas para a população de Anchieta. E como é que é? Nesse período, já se aproxima o final desse mandato da senhora, o que a senhora considera de ter feito mais relevante para a população de Anchieta nesse primeiro mandato de vereadora? Olha, Marcelo,
nesse primeiro mandato, né, eu me deparei com uma situação muito complicada lá em Anchieta, porque as pessoas faziam as denúncias e aí, quando eu busquei as respostas, eu vi que a situação era mais séria do que eu pensava. Lá em Anchieta nós temos 2 empresas que monopolizam todas as obras de Anchieta, praticamente todas as obras, principalmente aquelas, né, mais relevantes. E essas 2 empresas, elas estão ligadas ao vice-prefeito. Então, é o filho do vice-prefeito, o sobrinho do vice-prefeito, com as 2 empresas. Eu falo monopólio porque as 2 é o tempo inteiro as 2. Então, para mim, é uma, da mesma família. Inclusive, eu abri uma tomada de contas especial ao Tribunal de Contas e eu estou aguardando a devida resposta, porque as denúncias que as pessoas, que os cidadãos de Anchieta me fizeram, elas ainda não estão totalmente respondidas e nós estamos aguardando o Tribunal de Contas para que tudo fique esclarecido à sociedade. Além disso, nesse meu mandato, eu me deparei com uma situação que aconteceu em 2019. A Prefeitura de Anchieta, ela fez um acordo milionário, Marcelo, milionário, com a empresa Samarco. A empresa Samarco devia em tributos cerca de 180 milhões de reais. A Prefeitura, ela renunciou à receita em 50%. Ou seja, em torno de 80 milhões de reais a Prefeitura deixou de arrecadar em detrimento da Samarco. E essa situação, acredite se quiser, Marcelo, essa situação não foi para a Câmara para apreciação dos vereadores em 2019. Eu questionei isso em plenário, porque eu achei um absurdo uma atitude dessa, um acordo desse, não ter passado pela Câmara Municipal de Anchieta em 2019. Eu achei muito preocupante e isso ter tido o nome de acordo. E nesse acordo, pasme, aconteceu de 4 milhões e 200 mil reais serem rateados entre 15 advogados, procuradores do município de Anchieta, entre eles um ex-controlador. Eu falo assim, muito complicado porque a lei não permite que um controlador do município ele tenha direito a honorário de sucumbência. E não foi o que aconteceu em Anchieta. Nesse rateio dos 4 milhões e 200 mil reais, os 15 advogados, procuradores, mais o ex-controlador do município, também participou do rateio dos honorários de sucumbência. Então, essa situação eu estou deixando para o Tribunal de Contas resolver, porque eu abri essa tomada de contas especial e eu estou guardando para poder dar as respostas para a sociedade. Márcia Cipriano Assad, vereadora de Anchieta, a senhora acaba de fazer 2 denúncias graves. Eu vou remontar a primeira. A senhora disse que as licitações, então, no município são viciadas? Olha, eu disse para você, Marcelo, que a maioria das obras hoje no município de Anchieta, elas acontecem em torno de 2 empresas. Uma é do filho do vice-prefeito e a outra do sobrinho do vice-prefeito. A maioria das obras, tá? Nos balneários, Iriri, Castelhanos, Praça São Pedro, as principais. Quando eu digo, Marcelo, as principais, são aquelas de valores maiores. Por exemplo, a escola que está sendo construída, Terezinha Godoy, por quase 14 milhões de reais. A Praça São Pedro, por 4 milhões e 100 mil reais. A Praça de Iriri, por quase 4 milhões de reais. A Orla de Iriri, conhecida lá na Costa Azul, também por 4 milhões de reais. A Orla dos Castelhanos também. Então, assim, são obras, né, de grande volume. Então, essas 2 empresas, elas são detentoras das licitações. A senhora vê indícios de superfaturamento nessas obras, inclusive? Então, eu estou deixando para o Tribunal de Contas dar essa resposta para a população de Anchieta e foi por isso que eu abri a tomada de contas especial e nós estamos aguardando. Quanto à situação da Samarco? A situação da Samarco é o que eu disse para você. Em 2019, houve uma abertura de CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas não foi adiante e eu fiz os questionamentos também, fiz a denúncia novamente ao Tribunal de Contas e nós estamos aguardando. Eu só não entendi por que em 2019 a Câmara de Vereadores não se pronunciou. Isso realmente eu não entendi e eu já falei para os vereadores, eu não entendi por que isso em 2019 não foi apreciado essa ação, esse acordo milionário, saiu até nas mídias. Por que esse acordo milionário não foi apreciado pela Câmara Municipal em 2019? Como eu disse há pouco, são 2 situações graves. O que a senhora espera que aconteça em relação a essas 2 situações? Olha, eu espero que o Tribunal de Contas, por meio dessa tomada de contas especial, possa esclarecer não apenas a mim, como também a toda a população de Anchieta.
principalmente as pessoas que me questionaram desde janeiro de 2021. Então, são diversos questionamentos que eu recebo no dia a dia e por causa desses questionamentos, eu decidi atuar nessa investigação. Eu já observei em alguns vídeos da senhora, pela internet afora, e posso presenciar agora que o próprio discurso da senhora é um tanto combativo. Até onde vai a vereadora Márcia Cipriano Assad? Então, ser combativa, assim, é ser uma pessoa determinada, né, Marcelo? E lutar por alguma causa. Em Anchieta eu luto por várias causas. Eu vou citar aqui um exemplo para você, um exemplo assim, ínfimo. Mas olha só, eu, enquanto professora, você também é professor, você sabia, Melo, que lá em Anchieta, o professor DT, contratado por designação temporária, o ticket de alimentação dele tem um valor menor que o professor efetivo? Menor? Menor que o professor efetivo. Ou seja, Mas o arroz... pode? Porque o arroz com feijão que o professor DT come é diferente do arroz e feijão que o professor efetivo come. Então, assim, essa falta de isonomia eu não consigo entender. Aliás, eu não aceito. E eu falo desde 2021 essa falta de isonomia na educação. E o que a senhora fez para tentar mudar isso, ou mudar fiz isso? requerimento, fiz indicação, solicitei ao prefeito que possa igualar esses valores do tickets várias vezes, são várias indicações, porque eu não tenho a caneta na mão, eu não posso resolver. Então, eu tenho que fazer indicação. Então, por meio das proposições que nós, vereadores, fazemos, nós indicamos, nós fazemos requerimentos ao prefeito para que ele possa pensar e resolver aquela situação. Mas, infelizmente, até o presente momento, o valor do ticket do professor DT, contratado por designação temporária, é menor que o professor efetivo. Essa é uma das situações, né? Agora, a questão da educação. Agora, nós temos várias questões da saúde. A saúde é um caos hoje na cidade de Anchieta, um verdadeiro caos. As famílias não conseguem agendamento para consulta. Quando elas conseguem, é para uma data bem prolongada. Quando elas conseguem a consulta e elas fazem o exame, é mais uma maratona para conseguir mostrar os exames aos médicos, porque elas ficam mais, às vezes, até de 6 meses para conseguir mostrar o exame. Então, assim, é muito complicada a questão da saúde hoje no município de Anchieta. Não há dentista o suficiente para atender toda a população, são 29 mil habitantes. E tudo isso, Marcelo, no município que arrecada de 1.400.000 a 1.600.000 por dia. Não é uma arrecadação por mês, é uma arrecadação diária. Então, Anchieta é um município próspero, é um município rico, mas que tem o seu povo humilhado por questões que você nem acredita. A cesta básica hoje, ela é entregue à população de 3 em 3 meses. Aquelas pessoas cadastradas no CRAS, aquelas pessoas em vulnerabilidade social, elas recebem a cesta de alimento de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Mas a pior parte, Marcelo, é a humilhação que elas passam, porque para agendar a cesta de alimentos, elas precisam de telefonar para o número que o CRAS disponibilizou. Só que esse número não atende. As famílias começam a telefonar às 7 horas da manhã. E quando elas conseguem, após 200 tentativas, lá para as 8 horas da manhã, aí a pessoa que atendeu o telefone diz: poxa, já acabou, não tem mais atendimento, não há mais fichas, e assim vai o dia a dia da nossa população sendo humilhada. Aquelas pessoas que estão cadastradas no CRAS são pessoas de direitos, elas têm os direitos, mas nem sempre são garantidos. E essa é uma briga minha desde quando eu iniciei, porque eu fui secretária de assistência social, sabe, Marcelo? Sim. Agora, eu percebo uma sensibilização muito grande, pelo menos no discurso, na fala da senhora. Eu gostaria de saber efetivamente o que a senhora, como vereadora, fez para tentar mudar essa situação como um todo, sobretudo na área de saúde. Olha, na área de saúde, eu não posso fazer muita coisa, né? Porque, como eu acabei de dizer para você, o vereador, a vereadora não tem a caneta na mão para poder determinar nada. Então, eu faço os questionamentos, faço os requerimentos, que também eu tive de entrar na justiça, Marcelo, para os meus requerimentos serem respondidos desde 2021. Eu entrei na justiça com a liminar para que o prefeito e toda a sua equipe de secretariado pudesse responder aos requerimentos dessa vereadora. Alguns já estão sendo respondidos e muitos ainda estão para trás. A saúde, ela é um problema na cidade de Anchieta, porque, como eu disse para você, como pode um município rico não ofertar uma saúde de qualidade ao seu povo? Antigamente, antes de 2017, lá no pronto atendimento, no PA, havia pediatra, havia ortopedista e havia dentista 24 horas atendendo a sociedade, as pessoas, os moradores de Anchieta. Hoje, isso não acontece mais. Então, é um retrocesso.
que não tem fim esse retrocesso. A saúde hoje, eu considero a saúde de Anchieta hoje um caos, um verdadeiro caos. E para piorar a situação, acredite se quiser, nem a maternidade tem. Que não tenha pediatra, nós já sabemos agora, né? E também não tem maternidade, viu, Marcelo? Não tem maternidade. Dessa situação eu sei, porque na estreia do podcast Beabá do Marcelo Rosa, eu tive a honra de receber aqui o ex-prefeito Marquinhos Assad, com quem a senhora, inclusive, é casada, e ele falou exatamente sobre isso, anunciou a pré-candidatura e disse que essa será uma das plataformas dele, caso ele volte a ser prefeito de Anchieta. E mostrou também indignação em relação a esse fato, né, de um município como Anchieta, um município tão importante com uma economia pujante, principalmente na área de turismo, não contar com uma maternidade, bem como com uma rodoviária. Exato. Então, nós não temos maternidade há quase 8 anos e a rodoviária é uma questão assim, é incrível, uma cidade que tem um santuário nacional, São José de Anchieta, uma cidade que tem tudo para ofertar um bom turismo para os turistas, para os visitantes, mas infelizmente os nossos turistas eles têm que desembarcar em Guarapari e lá eles têm de pegar ou Uber, um táxi, porque o ônibus não vai até Anchieta, o ônibus é interestadual. Então as pessoas que vêm de Belo Horizonte, elas desembarcam em Guarapari, porque Anchieta não tem rodoviária para receber esses turistas. E nós tínhamos um terreno que foi desapropriado em 2015, esse terreno foi desapropriado numa área nobre, praticamente no centro de Anchieta. É uma área nobre com mais de 8.000 metros quadrados para poder ter a nossa rodoviária. Em 2016, antes do ex-prefeito Marquinhos deixar a prefeitura, ele deu ordem de serviço para a construção da rodoviária, já tinha até placa, tudo certo. Mas em 2017, esse contrato foi cancelado. E pasme, Marcelo, agora recentemente, em dezembro de 2023, esse terreno foi a leilão. Você acredita nisso? Esse terreno foi a leilão. Vários terrenos foram a leilão e um deles é o terreno da rodoviária. Agora, essa vereadora, eu fiz os questionamentos. No meu questionamento, população de Anchieta, para quem ainda não sabia, eles responderam que o terreno não era adequado para a construção da rodoviária, que ali aquele terreno era arenoso, não era adequado. Mas agora eu estou tendo notícias de que ali será construído um supermercado da rede BH. Bom, será que vai poder construir um supermercado? Não podia construir uma rodoviária? Então nós estamos nessa expectativa, sabe, Marcelo? Que eu acho assim, tá havendo algum problema aí, né? Uma coisa muito estranha, né? O terreno foi leiloado, a empresa vencedora, né, desse leilão vai construir um supermercado da rede BH. Mas a rodoviária não podia e Anchieta perdeu uma cidade turística, que é um dos tripés da economia do município de Anchieta, né? É o turismo. Nós temos balneários lindíssimos, Ubu, Castelhanos, Iriri, Guanabara, enfim, balneários lindíssimos. Inhaúma, porém, nós não temos uma rodoviária para receber os nossos visitantes, os nossos turistas, e a nossa rodoviária foi cancelada pela atual gestão. E o terreno leiloado, olha só. Pois é, vereadora Marcipriana Assad, mais uma informação que a senhora traz aqui no podcast Beabá do Marcelo Rosa. Eu gostaria de saber também, como vereadora, o que a senhora pretende fazer ou que já tenha feito para tentar reverter essa situação, se é que isso é possível em relação ao terreno onde, teoricamente, seria a rodoviária de Anchieta. Não, eu entrei na justiça solicitando a revisão, fiz a denúncia ao Tribunal de Contas que aquele terreno não poderia ter sido, entrar para leilão. Houve uma suspensão de imediato e aí ficou suspenso, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 meses apenas, de julho a dezembro. E em dezembro eles conseguiram fazer o leilão, não só do terreno da rodoviária, como vários outros terrenos, inclusive um terreno ao lado de uma escola. Como que pode leiloar um terreno ao lado de uma escola? Porque o terreno ao lado da escola que está sendo construída, Terezinha Godoy, ele poderia ser um anexo da escola, ali poderia construir uma piscina semiolímpica, a prática do esporte, mas não, leiloar o terreno também ao lado da escola. Infelizmente, essas aberrações acontecem no município que arrecada 1,5 milhão por dia, Marcelo. Por falar em escola, lembra educação e uma educadora vereadora que está aí com mandato com os dias contados, né? Nós já estamos praticamente em meados do ano, ou seja, a senhora estará vereadora até 31 de dezembro. E aí? Então, eu quero anunciar para toda a população de Anchieta que eu sou, sim, pré-candidata a vereadora pelo município de Anchieta. Ou seja, a senhora quer continuar sendo vereadora. Por quê? Eu quero continuar na vereança porque eu acredito que eu ainda tenho muito a contribuir pelo bom combate. O bom combate
voltar a ter uma saúde digna, para que os nossos cidadãos possam voltar a ter uma saúde digna no nosso município, olhar pela questão da educação, olhar pelo turismo também, né, que o nosso turismo também está a desejar, e aí fala-se que em Anchieta, a nossa cidade, ela tem um diploma, um certificado de cidade empreendedora. Mas assim, eu não vejo nada de empreendedorismo na nossa cidade, não. A realidade é bem diferente. Ou seja, mais uma informação nova. A senhora acaba de lançar aqui no podcast do Marcelo Rosa a pré-candidatura a vereadora. Ou seja, a senhora quer permanecer no Legislativo Municipal. Agora, curioso é que aí, nessa mesma cadeira, recentemente, o marido da senhora, Marquinhos Assad, anunciou a pré-candidatura dele a prefeito de Anchieta. Ou seja, existe uma possibilidade, então, de o Marquinhos Assad ser eleito prefeito e da esposa, Márcia Cipriano Assad, ser reeleita vereadora. E aí, se o casal for reeleito, como é que vai ficar? A senhora continua na Câmara Municipal ou vai para a Secretaria de Ação Social, como que é geralmente o destino da primeira-dama? Olha, eu não apoio muito essa questão de damismo, não, tá? Então eu quero dizer para você que, se eleita vereadora eu vou cumprir o mandato de vereadora e cumprir a minha missão, com as atribuições de continuar fiscalizando e defendendo a população de Anchieta, independente de quem quer que seja o prefeito. E se for o prefeito de Anchieta, for o pré-candidato Marquinhos Assad, com a vereadora Márcia, Anchieta não tem nada a perder, porque são duas pessoas que olham para o povo e que cuidam do povo. Mas a senhora vai fiscalizar o Marquinhos Assad, o prefeito? Vou fiscalizar sem dúvida. Ele que lute, Marcelo, ele que lute. Vou fiscalizar sim. Vai ser igual em casa, vereador? Vai ser igual em casa. Como é que é em casa, a propósito? Em casa eu que mando. E assim vai ser também na prefeitura? Não, na Câmara. Na Câmara vai ter que atender o pedido do povo de Anchieta. Vai ser linha dura. Principalmente as famílias mais humildes daquele município. Aliás, eu estou na política porque desde 1996 eu acompanho Marquinhos quando foi candidato a vereador pela primeira vez. Então, ele foi vereador por 3 mandatos, depois foi prefeito, e acompanhando Marquinhos, inclusive grávida, nós temos 3 filhos, acompanhando na caminhada dele de vereador, eu percebi que você não pode ficar no meio do povo se você não tem empatia. E aí, nós dois temos empatia porque nós gostamos de lidar com as coisas do povo, das pessoas. E Marquinhos, ele já tem essa fama de ajudar as pessoas, porque ele é contador, ele é advogado, ele está sempre com o povo, o dia inteiro com o povo, e ele ajuda as pessoas que mais precisam. E eu aprendi a ter essa questão de lidar com o povo, estar com o povo. Marquinhos Assad, pré-candidato a prefeito de Anchieta, então é inspiração para a senhora, vereadora, esposa do pré-candidato? Sim. Olha, na educação, eu digo o seguinte, nós professores, você é professor também, nós professores, para saber se somos bons professores, nós temos que inspirar os nossos alunos. E eu acredito que eu inspire os meus alunos. Já recebi diversos depoimentos. E Marquinhos, na política, ele é realmente a minha inspiração, porque eu vejo o carinho que ele lida com as pessoas, ele é atencioso com as pessoas, porque eu acho que no município, antes de você cuidar das coisas, você precisa cuidar das pessoas, porque numa cidade o que importa são as pessoas. E o que a senhora faz hoje para cuidar das pessoas, para cuidar da gente de Anchieta? Então, quando eu sou procurada no gabinete com diversas questões que as pessoas não conseguem pelo município, elas são orientadas a entrarem no Ministério Público. E aí eu ajudo eu não posso entrar no Ministério Público para elas, mas eu sou aquela mola que elas precisam para elas entrarem no Ministério Público com as questões que você nem imagina. Por exemplo, a farmácia popular muitas vezes não tem um medicamento que a família necessita. E aí ela não sabe que ela tem o direito daquele medicamento. Então, eu as oriento para que elas procurem o Ministério Público e eu dou o caminho das pedras para que elas façam isso com mais facilidade, porque muitas pessoas, elas são muito humildes e às vezes elas nem sabem que ela tem esse direito de solicitar esse medicamento por meio do Ministério Público. E, graças a Deus, nós temos conseguido. Pessoas também que têm suas casas, às vezes, condenadas pela Defesa Civil e não sabia que elas tinham o direito do aluguel social. Então, graças a Deus, a gente também já conseguiu inserir algumas famílias lá por meio do meu gabinete, conversando e orientando as pessoas a fazer a coisa de forma que seja mais certa e mais rápida para
ela ter esse direito garantido. A senhora Então, declarou há pouco que o Marquinhos Assad, além de marido, é inspiração na política. De fato, qual foi a virada de chave para que a senhora ingressasse no mundo político? Então, quando eu vi as ações dele na saúde do município de Anchieta, todos os programas, os projetos implantados, eu fiquei perplexa. Eu, enquanto só esposa, porque eu não estava na política. Então, são programas que ele implantou no governo dele que eu nunca vi em lugar nenhum. Veja bem, as pessoas saíam de 5 da manhã, de madrugada, para virem a Vitória, né? Nós estamos em Vitória, para virem a Vitória ou irem a Cachoeiro fazer um exame que não era ofertado pelo município de Anchieta. Você acredita que Marquinhos, meu esposo, ele implantou um programa de lanche dentro dessa van, desse carro que era chamado Saúde Sanitária, o Programa da Saúde Sanitária. E 5 horas da manhã, aquela pessoa, ela era abordada recebendo um lanche, 5, 6 horas da manhã, porque ela só voltaria de Vitória ou de Cachoeiro 3, 4 horas da tarde. E ela ganhava um lanche, frutas, leite, suco, pão. E isso, assim, esse é um programa, assim, parece bobo, mas é um programa que dá dignidade ao ser humano. Então, assim, é uma coisa, assim, que eu fui me apaixonando. No CO, que é o Centro de Especialidade Odontológica, veja bem, Marquinhos implantou um programa que tinha até cirurgia de gengiva, gente. Eu nunca vi isso no programa de um governo municipal. Então, eu fui me apaixonando pelos programas que foram acontecendo no município de Anchieta. No programa de habitação, Marquinhos conseguiu atender 800 famílias. Eu falo com propriedade porque eu fui secretária de assistência social e ele disse, eu quero a construção das casas para as pessoas que estão na fila de espera há tantos anos. E aí nós conseguimos, né, construir 208 casas e entre ajudas de doação de material de construção, tudo isso no programa de habitação do governo de Marquinhos Assad tinha, porque não tem mais, a doação de material de construção, a reforma da casa. Então a família tinha sua casa condenada, um telhado que precisava de um reparo. A prefeitura ia lá, fazia todo o diagnóstico por meio da Defesa Civil e aí o programa de habitação do governo Marquinhos Assad ia lá, fazia o telhado daquela família ou consertava uma parede que estava rachada. E se a família precisasse, Marcelo, sair dessa residência, ela tinha o direito ao aluguel social. Então, assim, eu fui me apaixonando por essas coisas do social. É porque eu entendi que era um direito que a família tinha. E não era simplesmente uma questão assim de doar por doar. Não, eram direitos garantidos. Para você ter ideia, existe um fundo que é um fundo estadual, FES, Fundo Estadual da Assistência Social. Então, na assistência social, esse fundo, ele permite que a família de baixa renda, aquela família humilde, aquela família que é hipossuficiente, ela não tem uma renda suficiente, mas se ela tiver um ente querido que veio a óbito, acredite se quiser, esse recurso era todo pago por esse fundo, era o funeral da pessoa que partiu, era todo feito por meio desse recurso. Então, até isso nós conseguimos. Por quê? Porque era uma ajuda? Não, era um direito que a família tinha. Ela só tinha que ser cadastrada no CRAS, ela tinha que provar a renda dela e aí ela tinha o direito. Então, assim, eu fui entendendo que as pessoas, às vezes, elas recebem as coisas, mas não por receber, porque elas são cidadãos de direito. E assim fui me apaixonando. Tanto que eu parei no 5º período de serviço social. Eu interrompi porque realmente interrompi, assim, parei, estou dando um tempo, porque estar na educação, estar vereadora, aí eu tive de parar, porque não dava para fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, porque eu sou muito dedicada. E aí, dedicar as 3 coisas ao mesmo tempo e a minha família, eu tive de parar. Então, eu interrompi meu curso de serviço social, parei no 5º período, e eu fiz por quê? Por me apaixonar por essas questões sociais, porque eu acho que um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade social. E a desigualdade social, ela só tem condições de ser minimizada se houver programas que facilitem as vidas das pessoas em vulnerabilidade social. E essa paixão toda é movida pela empatia, vereadora? Sim, se não houver empatia, você não consegue trabalhar.
porque você não vai querer atender ninguém porque você não tem empatia. Quando eu fui secretária de assistência social, dá para contar no dedo quantas vezes eu fui almoçar em casa, porque quando eu estava saindo para almoçar, chegava uma família para eu atender e a família só queria ser atendida por mim. Era até bacana. Aí eu voltava, atendia a família e pedia uma marmitex. Fazia isso. Mas eu fazia assim, com prazer, sabe? De ter atendido a pessoa e muitas pessoas idosas. Por falar em idoso, eu posso falar uma coisa? Esteja à vontade. Olha, quando Marquinhos foi prefeito de Anchieta, eram 22 atividades no Centro do Idoso. Então, assim, era uma paixão. Os idosos tinham 22 atividades lá no Centro do Idoso e eles tinham não só aula de natação, aula de dança, xadrez, jogos, e eles tinham diversos lanches, todos os dias tinha lanche, eles tinham festas, eles tinham danças, era assim, um programa, eles tinham palestras com psicólogos, eles tinham excursões, eles participavam de campeonatos dentro do estado, em Guarapari, aqui em Vitória, então assim, é uma paixão também a questão da pessoa idosa no município de Anchieta. Quando eu fui secretária, eu passei a ter essa consideração. Eu tenho minha mãe de 92 anos e hoje eu fico pensando, minha mãe está lá em Cachoeiro e ela não tem muitas coisas assim para fazer, até mesmo por causa da limitação dela, né? Então, assim, muitas coisas hoje no Centro do Idoso de Anchieta, infelizmente, não tem mais. O esporte, se eu falar para você, você endoida. Porque quando Marquinhos foi prefeito, foram mais de 20 polos que teve em Anchieta. E Anchieta, né, nós temos diversas praias, né? É uma cidade litorânea. Até campeonato de surf foi realizado no município de Anchieta, entre outras, né? Porque eu acho que o esporte, ele tem que olhar também para o individual. Então, atletismo é de super importância, você valorizar o atleta no seu individualismo, porque nós temos vários atletas lá em Anchieta e Marquinhos soube valorizar a cada um. Não só no time, né, dos atletas, dos jogos de times, né, como também nos esportes individuais. E, então isso aí foi assim, os programas, né, se eu te falar da pesca... O Marquinhos deixou claro, também da pesca. Então, são vários programas. Que os pescadores receberam dele, na administração dele. Exatamente. E aí a paixão foi surgindo, e eu estou na política envolvida nisso quase que 24 horas. Márcia Cipriano Assad, vereadora, eu gostaria que a senhora fizesse um paralelo, então. Como é que a senhora vê Anchieta hoje, de 2016 para cá, e entre 2013 e 2016, quando o Marquinhos Assad, marido da senhora, era prefeito do município? Eu vejo hoje uma perda muito grande, porque a população de Anchieta, as famílias que mais precisam do poder executivo, elas não têm muito apoio. Como eu falei para você, a questão das pessoas que são atendidas no CRAS, hoje nós temos uma população em situação de rua muito maior do que... Nós sabemos que a população em situação de rua, elas têm o direito delas de estarem na rua, mas hoje nós temos uma população em situação de rua bem maior em Anchieta. Nós temos cães em situação de rua que não são cuidados. Os cães, eles têm doença, eles passam fome na rua. Tá certo que alguém possa ter abandonado, mas e aí? Cadê a zoonose? Cadê o canil municipal? Cansei de fazer até vídeo, fazer as indicações para que isso fosse resolvido. Mas até agora nada, porque muitos... Tem um local lá que eles chamam de zoonose, mas teve de fechar por causa... teve de ser interditado, de tão precária que estava a situação daquele local chamado de zoonose. Como é que é para uma educadora, mãe... esposa ver o município dessa forma? Não, eu fico triste, porque a gente gostaria, né, de ter um município que tivesse, vou falar uma coisa muito simples aqui, latão de lixo nas ruas. A gente vê hoje uma quantidade de lixo urbano fora dos latões, mas é porque a população aumentou, eles não entenderam que a população aumentou, é um latão na rua e um pouco de lixo dentro, o lixo no latão e o restante do lixo fora do latão e geralmente em cima das calçadas, porque a população não tem onde colocar o lixo. Tá? Então a gente faz os questionamentos, a gente faz as indicações para colocar os latões de lixo, mais latões de lixo, mas infelizmente nós não somos atendidos. Pelo menos para poder ser atendida, é uma maratona, é uma luta para eu, vereadora, conseguir ser atendida. A senhora é mulher, maioria na população brasileira, maioria no eleitorado brasileiro e minoria na política. Para você ter uma ideia, em Anchieta são 11 vereadores, 2 mulheres, a senhora é uma delas. Eu gostaria de saber como é que é o convívio da senhora na Câmara Municipal com os pares. Não, a gente tem um bom relacionamento, nunca tive problema com os vereadores, com a vereadora.
temos um bom relacionamento, mas temos também opiniões distintas. Então tem o grupo que apoia a administração e eu já deixei bem claro que eu apoio, eu voto favorável naquilo que eu acho que é bom para a sociedade. E o que não é bom para a sociedade, eu voto contrário e isso eu não abro mão. Então, eles têm as preferências, eu também tenho as minhas preferências, mas assim, o meu relacionamento com os vereadores de Anchieta é muito bom. A senhora acabou de anunciar a pré-candidatura à vereadora, a reeleição vereadora. E o que a senhora espera na próxima legislatura? Que haja mais mulheres? Como é que é isso? Sem dúvida, quem dera que fosse igual, acho que é Rio Novo do Sul, acho que são 4 vereadoras. Eu gostaria sim que houvesse mais mulheres na Câmara de Anchieta, porque as mulheres elas são combativas, né? Elas gostam, né, de participar da política. Algumas mulheres que eu já fiz o convite, Marcelo, elas dizem ter medo. Elas dizem, não, Deus me livre, política comigo não. Então, assim, é lamentável que algumas mulheres tenham esse pensamento, mas aqui, ó, você mulher que está me ouvindo, pense, dá tempo ainda de você colocar o seu nome à disposição da população de Anchieta e junte-se a nós, mulheres. Vamos fazer a diferença, vamos fazer uma Anchieta melhor. Nós, mulheres, a gente olha para as coisas com mais detalhes, né? A gente olha para os detalhes. Então, eu acho que a gente tem essa condição de cuidar melhor. Então, eu faço um convite para você, mulher de Anchieta, que você possa colocar o seu nome à disposição como candidata à vereadora do município de Anchieta. Pensa aí. A senhora teve medo quando decidiu ingressar na política? Um pouco, tive sim, porque no início é assustador, né? Eu, professora, de repente, vereadora. Mas aí, aos poucos, como eu te disse, né, a experiência de 4 anos como secretária de assistência social, eu já estava assim, acostumada a lidar com as pessoas, a cuidar das pessoas. Então, eu entendi, assim, que estar vereadora seria um pouco mais... Seria também lidar com as pessoas, mas eu teria também que legislar. Então, talvez fosse um pouco mais difícil nessa questão. Mas, assim, como eu tenho um professor em casa, né, Marcelo? Meu esposo, né? Então, como eu tenho um professor em casa, ele está sempre me auxiliando, me apoiando, me orientando. E é isso. Uma das preocupações, então, era legislar. Nesse período como vereadora, qual foi a proposta da senhora, qual o projeto da senhora que virou lei em Anchieta? Olha, se eu disser a você um projeto meu que virou lei e que o prefeito vetou, você não vai acreditar, porque diz respeito ao meio ambiente. Qual foi? Então, em 2021 eu fiz um projeto de lei para que a limpeza da nossa praia central e das outras praias não fosse feita com pá mecânica, trator, caminhão, que elas pudessem ser feitas de uma maneira mais ecologicamente correta, para que não destruísse o ecossistema, Marcelo. Aí eu fiz o projeto ficou meio que engavetado lá um tempo e depois veio para votação. Quando veio para votação em 2022, os meus pares, os vereadores, entenderam que era um projeto bom e votaram favorável, e aí o meu projeto foi aprovado por unanimidade. Então esse projeto, ele proibia a limpeza das praias com pá mecânica, porque esse formato de limpeza destrói o ecossistema. A nossa praia, ela tinha conchas. As pessoas, as artesãs, elas faziam a coleta dessas conchas para os seus artesanatos. Bom, mas enfim, sem contar os guruçás que tinham ali, toda aquela vida que tinha na nossa praia que não tem mais. Aí acontece o seguinte, Marcelo, e eu vou fazer uma denúncia, tá? Você vai ficar sabendo aqui agora, nesse momento, toda Anchieta que ainda não sabe vai ficar sabendo aqui de uma denúncia. Aí o projeto de lei foi aprovado e virou lei. O prefeito sancionou a lei. Ótimo. Mas não, Marcelo, a minha lei só durou, o projeto de lei meu que virou lei, só durou 15 dias. Aí o prefeito fez o veto total e aí foi aprovado pela Câmara e a minha lei ficou ineficaz, né? Não ficou válida mais. Tudo bem. Aí eu me conformei, deixei para lá, ia caminhão para lá, pá mecânica para cá. A minha residência é de frente para a praia, na Avenida Beira-Mar. E ultimamente eu recebi várias denúncias, de que a prefeitura estava extraindo areia da praia. Nós sabemos que isso daí não é legal, né? E aí o que eu fiz? Eu acompanhei e vi e gravei, fiz o vídeo, realmente. Várias caçambas de areia, a máquina vinha, fazia a extração, colocava no caminhão caçamba. E aí eu resolvi, Marcelo, seguir esse caminhão caçamba. E essa areia da praia todinha estava sendo despejada ao lado da Escola Paulo Freire, que é um terreno que acontecia
aconteciam os eventos de Anchieta aí no passado? Bom, aquela areia estava lá, sem lixo, porque o que a prefeitura diz? Não, que o caminhão é para recolher o lixo, para fazer a coleta do lixo na praia. Mas que lixo? Não tinha lixo nenhum ali e eu provei que não tinha lixo nenhum. Então, eu fiz uma denúncia junto ao IEMA e o IEMA embargou. E agora a prefeitura está lá sem limpar a praia. Por quê? Porque eles não estavam colhendo apenas o lixo. Primeiro eles tiravam o lixo e depois eles faziam a extração da areia. E aí, Marcelo, eu não sei se você está sabendo, mas em fevereiro, uma caminhonete andou extraindo areia da praia do Riacho ali em Guarapari. Você sabia que as pessoas terão de pagar multa de até R$130 mil ali na praia do Riacho, em Guarapari? Em Anchieta não foram 2 caminhonetes, foram várias caçambas, vários caminhões de areia sendo extraída. E aí, como eu recebi essa denúncia, e é uma denúncia grave, porque extrair areia da praia sem lixo, prestem atenção, sem lixo, isso é crime, gente, pelo amor de Deus. Então, eu fiz essa denúncia ao IEMA, o IEMA acolheu a minha denúncia e agora ela já está na esfera federal. E qual seria o objetivo dessa extração? Bom, a denúncia que eu recebi é que essa areia, ela está sendo levada, ela está sendo colocada lá nesse terreno que eu te falei. Então, ela não está num bota fora. Mas a denúncia que eu recebi, ela é muito grave. Ela diz que as pessoas dizem que essa areia, ela é levada para fazer alguns aterros. Ou seja, de forma ilegal. O Instituto Estadual de Meio Ambiente está a par dessa situação. Está. E o que a senhora espera disso tudo? Eu espero que isso seja esclarecido à população de Anchieta e que nunca mais seja extraída areia da nossa praia central e de nenhuma praia. Nós temos várias praias lindíssimas e, se ninguém sabe, fique sabendo, uma turista foi morta na praia do litoral paulista, na praia São Vicente, no litoral paulista, porque uma caçamba, uma pá mecânica, foi fazer a mesma coisa que a Anchieta fez, só que ele a atropelou e ela morreu. Tá aí, ó, nas redes sociais, isso aconteceu em 2020. Quem quiser ver no YouTube, pode ir lá consultar. Então, assim, é uma forma inadequada fazer a coleta de lixo na areia da praia. E, né, se você for lá em Anchieta hoje, Marcelo, você vai ver gravetos. Você realmente vai ver. Tem resíduos que são trazidos pelas marés, a gente entende, mas se a coleta fosse feita todos os dias, se a limpeza da praia fosse diariamente, gente, não aconteceria isso, nossas praias teriam as conchas, os guruçás, como antigamente. Agora, Anchieta não, acabou. Nesses últimos anos, é só caminhão, caçamba e extração de areia de forma ilegal. E eu, enquanto eu estiver lá, eu vou brigar sim. Vou brigar, eu vou denunciar, não quero saber quem quer que seja. Seja lá qual prefeito que for, eu vou fazer a denúncia sim. Com relação ao veto à lei da senhora sobre a coleta de lixo na praia, isso compromete o meio ambiente, como a senhora muito bem ressaltou, e uma atividade muito conhecida ali na região, né, dos artesãos. É muito conhecida ali na região de Anchieta, Piúma, o artesanato com conchas. Sim, e Anchieta era bonito de ver. As artesãs, elas paravam ali na Avenida Beira-Mar, elas faziam a coleta daquelas conchas que hoje não existe mais, né? Então, é lamentável a destruição da biodiversidade da nossa praia central, desse crime ambiental. É lamentável essa situação. E eu espero que isso seja resolvido, nem que seja na esfera federal, mas eu espero que isso seja resolvido e a população de Anchieta vai ter notícias. Então, se a praia não está sendo limpa, vocês não se preocupem, porque antes eles estavam fazendo extração da areia. Vereadora Márcia Cipriano Assad, no Beabá do Marcelo Rosa, não poderia faltar uma entrevista com a senhora. Obrigada. Honrado, né, em receber a senhora aqui. Agora eu gostaria de saber, no Beabá da vereadora Márcia Cipriano Assad, o que não pode faltar? Nossa, mãe. Ética, porque ética é fazer a coisa certa. Então, eu quero sempre estar fazendo a coisa certa, a coisa correta, aquilo que é bom para o povo. Também que não falte no Beabá a paz da família, essa harmonia com a família. Eu tenho minha família, meus filhos, e eu tenho o apoio deles. Eles não estão envolvidos na política, mas eu tenho o apoio deles, eu tenho o apoio do meu esposo. Então, eu acho que essa união da família é muito importante também, Marcelo. E tudo isso a senhora quer continuar levando lá para o Palácio Legislativo Municipal de Anchieta? Porque eu acho que quando um político, um gestor, ele vive bem com a família, Marcelo, ele vive bem com a família, ele tem harmonia em casa, ele também vai ter harmonia na administração do município dele. Então, o que eu quero é isso, eu quero que Anchieta tenha harmonia na administração, eu quero o melhor para os anchietenses,
saúde para os anchietenses, que os professores sejam valorizados, o que não tem acontecido. A categoria agradece. Se eu te contar uma coisa aqui de um professor contratado lá em Anchieta por 25 horas que recebe no contra-cheque R$1.620, você não acredita. Lamentável, né? É lamentável. Então, essas coisas a gente não pode permitir que isso aconteça no município de Anchieta mais. Não podemos permitir. Um município rico, mas do povo pobre? O que é isso, gente? Muito obrigado, vereadora Márcia Cipriano Assad, que anunciou aqui que quer continuar vereadora em Anchieta e, se possível, ao lado do marido, né, do prefeito, o Marquinhos Assad, que recentemente anunciou aqui a pré-candidatura a prefeito de Anchieta. Obrigada, Marcelo. Sucesso, tudo de bom, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela audiência e continue com a gente no YouTube, no Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok. A sua participação é extremamente importante, até porque sem você a gente não existe. Muito obrigado e até o próximo episódio.